Olá, sejam bem-vindos ao Sobre Humanas, um programa voltado para a divulgação das pesquisas na área de ciências sociais e humanas realizadas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A nossa entrevistada de hoje é bacharel em Direito pela Universidade do Estado e realizou a pesquisa no programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas daqui da Universidade. Dulce Cipriano, seja bem-vinda. Muito obrigada. Dulce, a sua pesquisa foi relacionada ao trabalho, controle e à subjetividade numa empresa de call center de Mossoró. Como foi a escolha desse tema? Por que esse tema? Certo. A questão das condições de trabalho sempre foi uma temática que eu gostei de estudar. Desde a minha graduação, que eu trabalhei com a precarização dos direitos trabalhistas das empresas terceirizadas, que eu vi que eu me realizava estudando este universo do trabalho. E aí, no programa de pós-graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar com o call center. Esse ramo é um ramo relativamente novo. No Brasil ele surgiu em 1980, mas foi intensificado em 1990. Hoje em dia, quem nunca precisou de um serviço de call center, né? Quem nunca precisou fazer uma ligação para resolver algum problema que teve acesso a esse serviço de call center? A minha pesquisa foi realizada aqui em Mossoró, entre o ano 2014 e 2015. A empresa que eu trabalhei, ela não autorizou a divulgação do nome. Eu a chamo de empresa Alfa. E a importância dessa pesquisa num contexto social, ela se deve, no meu modo de ver, por três fatores. Primeiro que essa empresa, ela, nas últimas décadas, ela cresceu, assim, cresceu muito e aí, consequentemente, ela gerou muitos empregos. Então, assim, um dos pontos é esse crescimento dela constante. O outro ponto é que, no call center, surgiu a classe dos trabalhadores, designada por Ricardo Antunes como infoproletários. Ou seja, são os trabalhadores que desenvolvem as suas competências profissionais diretamente com o computador. Então, assim, o contato é com a tecnologia. E o outro ponto que eu julgo importante esse estudo no contexto da sociedade é que é uma empresa que tem uma alta rotatividade de funcionários. O que acontece? Observa-se que, através de alguns relatos dos operadores de call center, um adoecimento físico, emocional e psíquico desses operadores que lidam com o ramo do call center. Mas a sua pesquisa não se concentra especificamente na subjetividade do empregado. Essa questão de como ele se vê nesse serviço, nesse setor, ou sim? Não especificamente. Na verdade, eu procurei, através dos questionários, foi elaborado um questionário. Dentro das perguntas para serem realizadas com esses operadores, tentamos traçar o perfil da empresa, o perfil do operador e as condições de trabalho de um call center. O que acontece? Segundo a pesquisa, eu pude constatar, a partir dos entrevistados, no universo de 20 operadores que eu peguei, onde 16 estavam empregados e 4 já não trabalhavam mais, já não estavam mais ligados à empresa. Olha a rotatividade, né? Ou você já foi intencional isso aí, pegar alguém que não estava mais na empresa? Não, foi mesmo por acessibilidade. E aí, o que se percebe, essa alta rotatividade, ela se dá por diversos fatores. Por quê? Porque o call center, ele vende uma imagem de que é um trabalho que é possível qualquer pessoa realizar. Primeiro porque não exige uma experiência anterior. Segundo, são 6 horas de trabalho corrido. Geralmente são universitários que trabalham. A pesquisa pôde constatar também isso, de que são pessoas que precisam de outro turno para estudar. Então, assim, o universo também que foi observado na empresa que eu trabalhei é que é um universo onde a presença feminina também é marcante. Tá entendendo? Então, assim, Porque eles preferem, a empresa prefere a voz feminina no atendimento. também é uma das coisas que leva-se em consideração. E aí eu vou falar um pouco da empresa e dessas estratégias que a empresa usa. A empresa ela é organizada através de ilhas. São 20 operadores
Cada ilha são 20 operadores, e aí são a ilha oeste, a ilha leste, e essas ilhas elas atendem diversos estados. Uma ilha atende só o estado sudeste, outra sul. Aí eu tenho o Nordeste também, são divididas. Esses trabalhadores, são chamados operadores, eles trabalham estritamente dentro de uma cabine, são os pontos de atendimento. O contato dele com o colega praticamente não existe. Eles estão limitados a atender chamadas. Então, assim, esse ritmo de trabalho, ele é mais intensificado no final do mês e no início do mês, onde há uma busca maior pelos esses serviços de call center. Hoje em dia, qual a empresa que não terceiriza esses serviços de atendimento ao cliente? Então, assim, é altamente lucrativas para as grandes empresas. Como é que você faz esse casamento do que você pegou lá no campo, né, empírico, na sua pesquisa, com a questão da teoria mesmo? Que teóricos você mais utilizou para casar com a sua pesquisa? Pronto, dentre eles foi o Ricardo Antunes, que ele tem um livro que é Adeus ao Trabalho, tem também Os Sentidos do Trabalho, teve também o Giovanni Alves, que ele trabalha a questão do precário mundo do trabalho, do novo e precário mundo do trabalho, e aí também peguei o Michel Foucault para justificar essa questão da organização da empresa e as suas estratégias, a forma como a empresa está organizada, a questão da disciplina. Eles chegam na empresa e logo assim que entra, já logam o sistema e já começa a atender, já começa a cair chamada. Para você ter ideia, na maioria das entrevistas que eu fiz, os operadores eles diziam que existia fila de espera de ligações, uma atrás da outra. E essas ligações, o operador ele tem um tempo mínimo de operação, onde é recomendado de até 6 minutos para você atender o cliente, para você passar protocolo, resolver o problema do cliente. Eles são altamente rotineiros, assim, ele abre um script e ele tem que seguir aquele script. Por quê? Porque o ambiente também, ele é com câmeras, muita câmera. Então, assim, filmar toda a operação, ela é filmada. Existem câmeras em todos os locais. Além do controle, também o que se pode observar, o controle excessivo por parte não só das câmeras, mas dos supervisores. Para você ter ideia, a cada 20 operador tem um supervisor. Esse supervisor, ele procura trabalhar políticas para incentivar a produtividade. Então, assim, ele fiscaliza, assim, se tiver alguém que esteja parado, ele já chega na cabine e pergunta se está acontecendo alguma coisa. E é uma pesquisa que rende até que a área do direito trabalhista também trabalha essas condições de trabalho nessas empresas de call center, não é? Exatamente. A gente percebe, inclusive, a ausência de uma fiscalização do sindicato. Para você ter ideia, a empresa que se instalou aqui em Mossoró, ela passou vários anos, um ano ou mais, sem ter sindicato. Então, assim, não tinha um sindicato que fiscalizasse o serviço. Então, assim, isso é totalmente prejudicial ao trabalhador. É verdade. Como é que você enxerga, assim, como foi para você casar a sua área, que é a área do direito, e migrar totalmente para trabalhar na área das ciências, né, mais subjetivas, digamos assim? De certa forma, me trouxe um grande prazer, assim, porque eu sempre gostei de analisar a perspectiva da identidade do trabalhador. Como ele se sente no ambiente de trabalho, se sente realizado, como é o nível de satisfação dele. E aí a linha do mestrado, ele permite esse estudo da subjetividade. Então, o que acontece? Na minha pesquisa também, eu pude comprovar a questão da captação da subjetividade de alguns trabalhadores. Como isso acontece? Através de estratégias. A empresa lança mão de estratégias. Ela cria campanhas motivacionais, onde o trabalhador ele é estimulado a concorrer com a equipe, a outra equipe. Então, assim, são políticas de bonificação, onde isso
influi na subjetividade do trabalhador. Ele se sente motivado. Para você ter ideia, essa empresa que eu trabalhei, ao final do dia, quem atendesse mais ligação recebia um chocolate, poderia receber viagens, poderia ser também a questão de folgar um final de semana, porque o funcionamento da empresa call center, ele é 24 horas e também no final de semana. Então, assim, como todas as chamadas elas são gravadas e o coordenador ele tem como analisar quantas ligações você atendeu, se você teve um ritmo bom, se não teve rechamada, porque outro problema também alegado foi a questão da rechamada. O que é a rechamada? Um cliente entra em contato com a empresa e aí ele pega o telefone, atende e começa a resolver o problema. Ele tem que ter o maior cuidado para que satisfaça o problema do cliente, que resolva. Por quê? Porque uma ligação é lucro para a empresa, mas essa mesma ligação, a chamada rechamada, ela já torna prejuízo, é sinal que o cliente não ficou satisfeito com o serviço prestado, e aí já conta contra a empresa. E o que eu percebo é isso, é uma subjetivação, um processo de captação dos trabalhadores. Eles se sentem, alguns defendem a empresa porque tem essa, não, mas a gente trabalhava no comércio e não tinha essas bonificações. Já então, um discurso preparado ali pelo empregador, né, para que ele absorva. Exatamente. E dessa forma seja mais proativo, produtivo. Dulce, de forma bem sucinta agora, como que você analisa a contribuição da sua pesquisa para a sociedade? Eu vejo pelo viés do esclarecimento, porque o que se nota, devido à crise que nós nos encontramos, a crise econômica, o que se nota é algumas pessoas procuram um ramo para trabalhar achando que é uma coisa que vai lhe valorizar, que vai valorizar o seu empenho, o seu trabalho. Entretanto, o que nós observamos é um ritmo de trabalho intenso, observamos precarizações de condições de trabalho, onde o trabalhador, ele todo o tempo é estimulado o espírito de competição. Então, assim, ele não tem condições de produzir nada, ele apenas segue o roteiro de o que a empresa passa. Ele não a questão de esclarecer mesmo o que é que o call center tem de contrário à questão do bem-estar do trabalhador. É um discurso diferente, né, do que já foi absorvido. Muito obrigada, viu, Dulce, pela sua participação. Eu que agradeço e me coloco à disposição para maiores colaborações. Muito obrigada. Nós agradecemos também a sua audiência, a sua companhia aqui no Sobre Humanas. Se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar youtube.com/UERN-TV. Até semana que vem.